Alberto tinha 75 anos e uma vida marcada por altos e baixos. Viúvo há mais de uma década, carregava em si a sensação de que os grandes amores de sua vida haviam ficado no passado. Ele acreditava que nada mais poderia alterar o curso de sua existência, que já parecia determinada. Sua rotina era tranquila, marcada pela leitura, por encontros com poucos amigos e pelas lembranças de uma vida plena que o preenchia, ainda que com uma certa melancolia. E tudo mudou quando, em uma palestra sobre literatura que decidiu assistir, conheceu Juliana. Ela era uma mulher vibrante, cheia de energia e entusiasmo pela vida, alguém que parecia capaz de iluminar qualquer ambiente apenas com sua presença. Com apenas 35 anos, Juliana possuía uma jovialidade que o encantava profundamente. Quando seus olhares se cruzaram, para Alberto foi como se o tempo tivesse retrocedido, e naquele momento ele sentiu uma faísca que há muito não sentia. Ela parecia enxergar além das aparências, notando em Alberto algo mais do que apenas a idade avançada ou os traços do tempo em seu rosto. Ele se sentiu valorizado e ao mesmo tempo intrigado por aquele olhar tão atento e cativante. Encanto Moth. Juliana, curiosa e inteligente, admirava a experiência e sabedoria que ele trazia, como alguém que tinha vivido plenamente e colecionava histórias de um mundo que ela mesma não conhecera. A conversa entre eles fluía com uma naturalidade inesperada e logo perceberam que tinha uma conexão especial. A atração entre eles cresceu rapidamente e, apesar da diferença de idade, começaram um relacionamento que surpreendeu tanto a amigos quanto a familiares. Para Alberto, cada dia ao lado de Juliana era uma renovação de vida. Ele se via tomado por uma nova energia, como se uma segunda chance de amor tivesse surgido. No entanto, o que Alberto não sabia era que essa relação trazia consigo segredos que mais cedo ou mais tarde viriam à tona e testariam os limites de seu coração. Desde o início, ele notou alguns aspectos em Juliana que o intrigavam. Em certos momentos, ela parecia evitar intimidades mais profundas, sempre com explicações plausíveis, embora pouco convincentes para ele. Quando Alberto sugeria explorar novos aspectos do relacionamento, ela sorria timidamente, mas recusava suas ideias. Ele respeitava os limites dela, tentando não insistir, embora sentisse que algo estava fora do lugar. Em sua intuição, começou a perceber que havia uma barreira invisível entre eles. Juliana, por sua vez, guardava um segredo. Embora tivesse um carinho verdadeiro por Alberto, sentia que o relacionamento com ele não a preenchia completamente. Em silêncio, ela procurava outro tipo de paixão para preencher o vazio que sentia. Lucas, um jovem de 29 anos, surgiu em sua vida como uma aventura, um escapismo que inicialmente parecia sem importância. No entanto, o caso clandestino que começou como uma simples distração evoluiu para algo mais intenso e envolvente. Juliana sentia com Lucas uma liberdade que não encontrava com Alberto. Uma vivacidade que reavivava nela o desejo de experimentar a vida sem restrições. Cada encontro com Lucas era como um mergulho em uma outra realidade. Ele era jovem, ousado e disposto a realizar todos os desejos dela sem hesitação. Juliana sentia-se profundamente viva ao lado de Lucas, e essa paixão começou a trazer um conflito cada vez maior para dentro de si. Em contrapartida, quando retornava para Alberto, era tomada por um sentimento de culpa e arrependimento. Ela sabia que ele não merecia aquilo, mas não conseguia parar. O relacionamento com Lucas a preenchia de uma forma que não encontrava com Alberto, e ela se via cada vez mais dividida entre o carinho e a estabilidade que o mais velho lhe oferecia e a aventura e a excitação que Lucas trazia. Alberto começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Juliana. Ela se mostrava mais distante, evitando conversas profundas e inventando desculpas para escapar de momentos mais íntimos. Ele tentava acreditar que era apenas uma fase, algo passageiro, mas no fundo, uma insegurança crescente o corroía. Em meio à sua incerteza, ele começou a se questionar se a diferença de idade estava de alguma forma pesando em seu relacionamento. No entanto, sua intuição dizia que havia algo mais, algo que ele não conseguia compreender plenamente, mas que insistia em se manifestar de maneira inquietante. Enquanto Alberto tentava entender o que se passava, Juliana se envolvia cada vez mais com Lucas. Ao lado dele, ela se sentia livre para viver uma intensidade que não conseguia experimentar com Alberto. O jovem era tudo o que o mais velho não podia ser, cheio de energia, ousado e disposto a explorar todos os desejos dela. A relação entre eles era arrebatadora e libertadora,
levando Juliana a questionar se estava vivendo de forma autêntica ao lado de Alberto. Ela passou a se sentir cada vez mais insatisfeita em seu relacionamento oficial, mas também não queria abrir mão do carinho e da segurança que Alberto representava. Certo dia, a situação atingiu seu ponto crítico quando Alberto sugeriu algo que Juliana se recusava categoricamente a experimentar. Ela o rejeitou com firmeza, argumentando que não se sentia à vontade. No fundo, porém, o verdadeiro motivo era mais complexo. Para ela, essa experiência estava ligada à liberdade e juventude que Lucas representava. Com Alberto, parecia deslocada e até contraditória. A desconfiança de Alberto aumentou, e ele passou a observar Juliana com mais atenção. Notava os momentos em que ela mexia no celular de forma furtiva, os horários cada vez mais estranhos em que dizia estar ocupada e as desculpas que começavam a soar vazias. Mesmo com todas as evidências, ele tentava se convencer de que Juliana era apenas uma mulher reservada e que suas desconfianças eram infundadas. Mas a intuição não o deixava em paz, e ele sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso pudesse acabar com tudo. E numa noite, enquanto Juliana dormia, Alberto decidiu pegar o celular dela. Seu coração batia forte, dividido entre a culpa e a necessidade de respostas. Quando finalmente desbloqueou o aparelho, encontrou mensagens que confirmaram suas suspeitas. As trocas de texto entre Juliana e Lucas eram explícitas, repletas de declarações de amor e paixão. Para Alberto, aquilo foi como uma punhalada. Ele jamais imaginou que seria traído de maneira tão profunda, e a dor que sentiu era quase insuportável. Na manhã seguinte, Alberto confrontou Lisa. Ele mostrou as mensagens e exigiu uma explicação. Diante das evidências, ela tentou negar no início, mas acabou cedendo e confessou chorando que amava a segurança e o carinho que ele lhe oferecia, mas que não conseguia resistir à paixão avassaladora que sentia por Lucas. Alberto ficou em silêncio por um longo tempo, sentindo-se esmagado pela dor. Ele não sabia se sentia mais raiva, tristeza ou humilhação. Tudo o que havia construído em seu coração parecia desmoronar diante daquela verdade cruel que ele relutava em aceitar. Durante semanas, Alberto se isolou, mergulhando em uma profunda melancolia. Ele se perguntava como permitiu que isso acontecesse e como pôde ignorar os sinais que estavam ali o tempo todo. O sentimento de desilusão era esmagador, mas aos poucos começou a perceber que não poderia permitir que essa experiência definisse o resto de sua vida. Ele já havia superado perdas antes e sabia que de alguma forma encontraria forças para seguir em frente. Foi em um grupo de apoio para idosos que Alberto encontrou uma nova faísca de esperança. Ele conheceu pessoas que compartilhavam suas próprias histórias de dor e superação, e essas trocas o inspiraram a enxergar sua situação com novos olhos. Em meio a essas reuniões, conheceu Clara, uma mulher de 68 anos que parecia compreender seus valores e experiências. Aos poucos, construíram uma amizade que logo evoluiu para algo mais profundo. Um relacionamento baseado em respeito, companheirismo e, principalmente, em verdades compartilhadas. Enquanto isso, Juliana enfrentava as consequências de suas escolhas. Lucas, apesar da paixão inicial, nunca quis um compromisso sério e terminou o caso sem cerimônias, deixando Juliana sozinha e arrependida. Ela tentou se reaproximar de Alberto, mas ele já havia seguido em frente, encontrando em Clara uma parceria que o preenchia de uma forma diferente, mais sólida e genuína. Para Alberto, essa história se tornou uma lição de vida. Inspirado por sua experiência, ele decidiu escrever um livro intitulado Recomeços que o Tempo Não Apaga, no qual compartilhou suas reflexões e aprendizados. A obra tornou-se um sucesso entre leitores mais velhos, que encontraram inspiração em sua trajetória de superação e renovação. Alberto provou, assim, que mesmo diante das maiores decepções, é possível recomeçar e construir algo novo e significativo. A história de Alberto nos ensina que a vida é feita de altos e baixos, e que, independentemente da idade, cada experiência, por mais dolorosa que seja, pode nos ensinar algo valioso. O amor, o respeito e a autenticidade são os alicerces de qualquer relacionamento verdadeiro. E é preciso coragem para reconhecer quando algo não está funcionando e seguir em frente. Alberto encontrou força em si mesmo e provou que nunca é tarde para reescrever sua história. Querendo ou não, Alberto passou a ver seu passado como uma construção para o futuro que agora vivia.